Oi pessoal, finalmente nós estamos aqui nos campos de extermínio, né, do Camboja, chamado Killing Fields. E eu vim exatamente aqui para a capital, né, Phnom Penh, só para isso pessoal, para registrar para vocês o que aconteceu aqui, né, em 4 anos, de 1975 a 79, um cidadão chamado Pol Pot. Na verdade esse era um apelido de, né, political potential, potencial político, o nome dele era outro, mas esse cidadão que era filho de uma família abastada, que estudou em Paris e virou, né, eu não vou falar a palavra aqui por causa do algoritmo, ele simplesmente matou 1/4 da população, mais ou menos tinha 8 milhões de pessoas, ele matou 2 milhões e 500 mil pessoas da sua própria cultura, da sua própria, né, seu próprio país, em campos de extermínio, sistematicamente, trazendo basicamente 300 pessoas por noite, né, fazendo com que as pessoas cavassem suas próprias covas, né, matando crianças, usando folhas de árvore para não gastar bala, para cortar a garganta das pessoas, e inclusive matando a classe artística, toda a classe, vamos dizer, instruída do país foi morta, tá? Empresários, médicos, jornalistas, todos, né, todo mundo que tinha educação, porque tinha que virar uma sociedade agrária e igualitária. Então imagine, em 4 anos 2,5 milhões de pessoas foram mortas aqui no Camboja, pessoal. E isso muita gente no Brasil não sabe, muito professor não ensina. Então eu vou mostrar mais para vocês, mas eu fiz questão de vir aqui em loco, sabe, presencialmente, para mostrar para vocês qual que é o único sistema ideológico, filosófico, político que mata o seu próprio povo. Historicamente, na Ucrânia, no Holodomor, na China maoísta, na Coreia do Norte, tá? É assim, pessoal. Aqui, pessoal, a gente está no 2º andar e o guia estava explicando que aqui eles já são de madeira, né? E as pessoas ficavam acorrentadas com o pé ali nas grades, né? Tinha uma latrina aí, e obviamente não tem, né, aqui tem com o ventilador, mesmo assim sente, né, um cheiro aqui impregnado terrível, mas é um calor insuportável, né, sem, obviamente na época, sem luz, sem ventilador, sem nada, cheio de inseto, né, e as pessoas, os prisioneiros ficavam aqui meses às vezes, né, em processo de interrogação, até finalmente serem executados, né? Então várias celas têm mancha de sangue no chão ainda até os dias de hoje. Né? Realmente tem uma parte que tem as fotos, né, dos prisioneiros que você não pode filmar, então eu não consegui mostrar para vocês, mas mãe com criança, né, muitas crianças, né, muitos meninos eles pegavam e começavam a doutrinar para eles, né, servirem como soldados infantis, mas a grande parte era morta, principalmente as meninas, né, senão iam já, né, para os campos, para trabalho forçado. Na verdade, a maioria, né, da população aqui, quando teve o golpe, eles achavam que eles estavam sendo, vamos dizer, libertos pelos comunistas, e daí aqui na capital, em Phnom Penh, em 75, e logo em seguida a população já foi toda enviada para os arrozais, né, para trabalhar, muitas vezes com a mão, não tinha às vezes nem ferramenta, nem enxada. Você imagina, né, trator, não tinha nem boi, nem nada para puxar arado, era manual mesmo, e a maioria também morria de fome, né? E esses arames farpados exatamente para as pessoas não pularem e tentarem se suicidar, né? Bom, pessoal, desse painel, das 12 pessoas que sobreviveram, né, 4 eram crianças, né? E esses 2 meninos que foram encontrados pelo exército vietnamita, né, na época,
Eles ainda estão vivos, né? São 2 irmãos, o mais velho virou um motorista de caminhão e o mais novo mora aqui próximo, né? E eu acho que a gente vai falar com ele aqui, que ele é um sobrevivente. Dos outros, os adultos, a grande maioria eram artistas, né? Porque como todo psicopata megalomaníaco é muito vaidoso, né? O Pol Pot queria que retratos fossem pintados, né? Sobre ele, e busto, né? Fosse feito enfim, né? Estamos fugindo da palavra, né? Escultura, né? Então tinha foto ali dos senhores que eram artistas que sobreviveram porque, né, eles foram representar o Pol Pot. Mas essas crianças conseguiram só escapar porque a roupa das pessoas era coletada, eles faziam montões de roupas e logo quando ele estava nessa guerra aí para capturar a cidade, eles conseguiram se esconder e ficaram 6 dias escondidos debaixo das roupas, dia e noite, sem comida, sem nada, né? Falando que era sufocante no calor daqui, ficar embaixo de uma montanha de roupa, mas foi o jeito que eles conseguiram para sobreviver. E aqui, pessoal, né? Esse monumento diz: nós nunca iremos esquecer os crimes cometidos durante o regime democrático do Camboja, né? Do Kampuchea, que é Camboja. O regime democrático. E sabe o que me revolta? O Pol Pot, sabe o que aconteceu com ele? Nada, pessoal, nada. Não foi, né? Não foi preso, não foi, processado pelos crimes que ele cometeu. E infelizmente muitos desses, né? Esses psicopatas, né? Continuam no poder no mundo inteiro, ou morreram, né? Como Fidel, que também matou sua própria família, né? Seu próprio povo. E essa injustiça, né? Agora a gente vai conversar com sobre, né? Aquele senhorzinho que está sentado ali, que ele, né, é um artista que pintou aqui muito do que acontecia. E eu vou fazer um resumo e vou contar para vocês. O que ele falou, né? Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui da nossa visita ao Museu do Genocídio aqui. E o propósito de eu ter vindo aqui para Phnom Penh, para cá, só de visitar e mostrar para vocês, né, algo que aconteceu há pouquíssimo tempo, 47 anos atrás, né, que ainda está acontecendo em vários países e que está tentando se espalhar pelo mundo. Essa ideologia, né, ainda presente em vários países e com muita força no nosso país, inclusive, né? Então, que sirva, né, para vocês verem de forma clara o que é essa ideologia. Ela somente diz, né, as mesmas mentiras, que é a favor do povo, mas é a ideologia do extermínio e da morte. Pessoal, o nosso guia ali estava explicando que é difícil, né, entender como que num país, a princípio, budista, né, onde as pessoas são dóceis, houve um momento na história onde, por exemplo, eles usavam essa palmeira aqui, que eles usam inclusive para fazer açúcar, né, e cortavam essas folhas aqui para usar como serrote, né, para as pessoas. Então as pessoas, né, eram colocadas de joelho e eles cortavam a garganta das pessoas com essas palmeiras, essas folhas, e, né, deixavam as pessoas sangrando. Então, para vocês verem
quão nociva é essa mentalidade ateísta, né? que promove esse pensamento que justifica a morte, que banaliza a morte, que não, né, acaba com qualquer entendimento do sagrado do ser humano, né, de você ver Deus no outro ser. Então, por isso que esse sistema em 70 anos matou mais do que nunca na história, porque ele é científico, né? Não, religião é o ópio do povo, religião é uma ferramenta de manipulação, né? Patriarcal e daí é o que? Daí é fácil matar, né? Porque o outro é visto como um animal, simplesmente. Então, né, num país, esse aqui, né, que era budista, e enfim, né, na Europa, países cristãos, como teve o Holodomor na Ucrânia, você institui esse pensamento, né, ateísta, nihilista, e o resultado é um banho de sangue, né, pessoal? Por isso que a gente nunca pode parar de combater esse pensamento. E aqui, pessoal, é um dos exemplos, né, das covas coletivas, né? Só nesse pedacinho aqui foram encontrados 450 corpos, tá? E ele estava falando de covas, assim, é enorme, enorme. Pra vocês terem uma ideia, né, em média eram trazidas 300 pessoas por noite para serem mortas. Eu acho que são basicamente mais de 120 mil covas dessas, tá? Vocês não podem estar aqui, mas eu estou aqui para vocês exatamente para, né, entenderem que tem países hoje, como na Coreia do Norte, que isso continua acontecendo, tá? Pesquisem, entrem na internet quem foi Pol Pot, o Khmer Vermelho, pesquisem a história. Bom, pessoal, aqui é uma cova comunitária, né? Comunitária, não é a palavra certa, mas onde foram encontradas a maioria, assim, de crianças e mulheres. As mulheres eram estupradas, né? As crianças eram arrancadas das mães e elas eram esmagadas nessas árvores aqui, essa principalmente, onde eles deram o nome de árvore, enfim, Killing Tree, né? A árvore da morte. E aqui é onde eles colocam, né, esses amuletos, vamos dizer assim, por causa das crianças, né? E eles literalmente esmagavam as crianças contra as árvores, ou pegavam as crianças e jogavam elas e atiravam, treinavam, né, mira com as crianças. Os adultos, eles cortavam as cabeças, porque os budistas acreditam que quando você separa a cabeça do corpo, o espírito fica pairando, vira como se fosse um fantasma. Então era uma forma de tortura, quer dizer, além de, né, matar as pessoas, eles queriam que o espírito das pessoas ficassem perambulando por aí, né? Então é isso, né, pessoal? Novamente, eu sei que pode ser, né, uma coisa não agradável de se ver, né? Mas é importante a história. Por quê? Porque talvez a história faça com que, né, conhecer a história faz com que ela não se repita, e com que a gente tenha consciência novamente de que uma forma de pensamento pode ser como um vírus, e isso transforma uma cultura, faz com que pessoas do mesmo povo, né, acabem praticando esses atos desumanos, de selvageria contra o próprio povo, né? Então, literalmente, né, você vê uma forma de pensamento, é muito mais, né, quer dizer, para mim o cristianismo é muito mais que uma religião, mas é uma forma de pensamento, no mínimo, que preserva a vida dos outros, né? Preserva o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. E a outra, como o comunismo, nega isso, né? Nega isso, e
E, enfim, o resultado exatamente é em 70 anos, se você juntar as pessoas que morreram, né, na União Soviética, na China, né, aqui no Camboja, no Holodomor, estima-se que mais de 200 milhões de pessoas morreram. Quer dizer, então não dá, novamente, não dá para conceber que alguém ainda hoje apoie ou pense que isso é viável. Bom, pessoal, e em 1980 eles praticamente pararam de escavar, eles descobriram que, bom, né, tudo aqui né, tem osso, né, a gente vê roupa, pedaço de roupa, e ossos, né? Então eles construíram essas plataformas para uma forma de respeito, para as pessoas não pisarem em cima, mas eles decidiram, enfim, deixar basicamente os mortos descansarem, né? Então, depois de terem feito muitas escavações arqueológicas, eles pararam e daí fizeram um mausoléu ali, né, onde coletaram parte dos ossos, né, das pessoas. Mas é o que o nosso guia estava explicando. A mãe dele, aos 12 anos de idade, em 70 foi levada da cidade dele para basicamente 300 quilômetros longe na fronteira com a Tailândia, a pé, tá? Ela e todas as crianças separadas dos pais, sem comida. Ela tinha que pegar, aí que tá, começar a comer inseto nas plantações de arroz, o que achava, comer cru, beber água também da plantação de arroz sem estar filtrada, para chegar lá e trabalhar. E lá ela acabou encontrando vizinhos, crianças também, que falaram que a família tinha sido né, capturada. E quando teve a liberação em 1979, né, ela esperava encontrar família, e ela falou que não encontrou ninguém, não tinha mais ninguém, não tinha tios, pais, avós, nada, e que isso fez com que ela só chorasse e ficasse, ele usou um termo, como se fosse uma das mulheres silenciosas que não conseguem falar nada. Então ele estava falando isso, só um atestado, né, de um exemplo pessoal, e que isso aconteceu com o pai dele também. O pai dele perdeu toda a família. Ele fala que basicamente não tem ninguém no Camboja que não perdeu alguém nisso, né, que não teve alguém, ou grande parte que na verdade sobreviveu, que grande parte da família morreu. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Museu Tongsleng, que era uma escola que serviu como centro de detenção, interrogação e tortura do Pol Pot. Numa das celas aqui, que mostra, né, como as pessoas elas ficavam exatamente nas camas do jeito que tá, não tinha colchão, não tinha nada, elas ficavam presas, né? E essa caixa servia como latrina, né? E aqui é uma foto de quando acharam os corpos, quando houve em 1980 a liberação. Os corpos já estavam em decomposição e, enfim, né, você tem diversas salas como essa, né? Esse aqui é um dos prédios, são 5 prédios. Esse é o prédio A e é cheio de celas, e aqui pessoas ainda eram prisioneiros políticos, que ainda era 1, 2 ou 3 pessoas por cela, porque dali para lá, né, nos outros prédios aí é muito, muito pior. E eles estimam que aqui, das 20 mil pessoas, só 12 sobreviventes, pessoal. 12 pessoas sobreviveram, porque eram pessoas que, vamos dizer, tinham algum uso, né, para o Pol Pot. Então essas 12 pessoas foram poupadas, né, se a gente pode falar isso. E inclusive alguns dizem que eles ficam aqui para, né, tentar contar para, né, os visitantes o que querem. Então a gente vai ver, acho que talvez no final, né, da visita, né, a gente vai conseguir conversar com eles. E, enfim, é isso, né? Então, mais uma vez, né, o uso de uma universidade, aqui acho que era uma escola, não uma universidade, mas para transformar num centro de tortura. E ali tava vamos dizer, os ditados, né? Assim, o que você tinha, né? Vamos lá, a disciplina de segurança aqui. Então, olha,
você tem que responder de acordo com a questão, né? Não, você não pode, vamos dizer, evitar, né? Então não tente esconder os fatos através de criar pretextos, né? E você é estritamente proibido de tentar contestar, né? Não seja, né, bobo, né? Porque você é um qualquer um, né? Que não vai conseguir, vamos dizer, atrasar ou retardar a revolução. Você tem que imediatamente responder minha questão sem nenhum tempo para refletir, né? Aqui eles falam sem perder tempo para refletir, né? Não me diga, né, sobre qualquer imoralidade ou sobre a essência da revolução, né? Basicamente não tenta, né, discutir nada a respeito disso. Então, enquanto você estiver sendo chicoteado ou eletrificado, né, você não pode chorar, tá? Não faça nada, sente quieto e aguarde as minhas ordens, né? Se não houver ordem, né, se você não ficar quieto, quando eu mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer tudo sem protestar. Não faça nenhum pretexto sobre, né, o Kampuchea Krom, que Kampuchea é o nome original de Camboja, né? Camboja foram os franceses que acabaram falando, mas para, vamos dizer, esconder os seus segredos ou a sua traição, né? Então não use o país, né, vamos dizer, como culpado do fato de você ser um traidor. E se você não seguir nenhuma das regras, né, acima, você vai receber muitas chicotadas, né, e também com fio elétrico ou 5 choques de descarga elétrica, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né, do sistema aqui, né? Uma coisa realmente um inferno na Terra, né, pessoal? E daqui o pessoal, né, o guia contou, porque chegou uma época que era tanta gente que eles já começaram a ir direto lá para os campos de extermínio, né, os killing fields que a gente visitou antes. Bom, pessoal, e aqui é o prédio C, que era o pior de todos. Na frente tem uma rede de arame farpado para as pessoas não poderem pular e se suicidarem, e elas ficavam aqui nesses cubículos acorrentadas ao chão. Não tinha nada, ficava no chão mesmo, tinha só uma caixa de bala para eles usarem de latrina, e eles não podiam falar nada, não podiam, tinham que ficar em silêncio. E daí à noite, quando desligava a luz, eles comiam, né, qualquer inseto que eles encontravam. Iam estar felizes de comer uma barata, uma lagartixa, enfim. He mentioned to that slave, he just turned himself up and down. One day, he made a mistake by kicking down his toilet. Everything is falling on the floor, and the guy forced him to clean it up by licking. And he mentioned he did not follow. O guia está explicando que uma noite o cara sem querer derrubou a latrina e o guarda fez ele limpar lambendo, né, as próprias fezes.